Com relação a queria produzir fruto do Espírito, você não produz, o fruto é do Espírito. Você cultiva, mas você não produz. Aí você diz, bom, então eu estou isento de qualquer responsabilidade, porque já que eu não produzo, a responsabilidade é do Espírito Santo de produzir em mim. Você não produz, você cultiva, mas Paulo diz que você se inclina na direção. Depois de Romanos 7, ele dizer que pela nossa natureza nós somos só ambivalência desgraçada, ele começa Romanos 8, dizendo, não por causa de vocês, mas por causa do que Jesus fez, e está feito e consumado. Agora, pois, por causa disso, já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque o Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. E aí ele diz que a lei, pelo esforço humano, jamais produziria nada do Espírito em nós, porque a lei pressupõe que a sua execuibilidade acontece através de uma mídia que lhe seja pertinente, harmônica e favorável. Aí Paulo diz, ora, a lei é boa, pura e santa e boa, mas a mídia pela qual ela quer se veicular, que é o homem, a alma humana rachada, a psique humana psicotizada, adoecida, esquizofrenizada, é incapaz de viabilizar a obviedade da lei. Por isso a própria lei, quando chega para ser praticada pelo homem ambíguo, ela não traz paz, ela só traz condenação e abisma a consciência da nossa incongruência, ou do desgraçado homem que sou, como disse Paulo. Aí Paulo diz, sabendo disso, creiam que é a fé em Jesus e no que ele realizou e consumou, operando em nós através da gratidão que diz, não por causa de mim, mas por causa do que tu fizeste, eu estou em Cristo, Senhor, que essa convicção, Paulo diz em Romanos 8, gera um pendor. Quando eu coloco essa convicção, eu digo, a graça de Deus me cobriu por inteiro, apesar de mim, até contra mim. Eu recebo com gratidão misericórdia inexplicável. Aceito a fidelidade e a unilateralidade do teu amor para comigo. Quando pela fé eu assumo isso, uma inclinação nova surge. Um pendor para o espírito, para a vida, para a paz, para as escolhas melhores, para a santidade. Aí isso começa a crescer dentro da gente. Vai crescendo, vai crescendo. E vai surgindo um poder diferente. O que antes esmagava você vai perdendo força. O que antes lhe era impossível vai se tornando viável. O que antes era só um desejo inalcançável, em relação ao qual você se esforçava na carne, na moral, na ética, no pensamento positivo e nunca chegava lá, agora, no descanso, na fé, na entrega, na certeza de que está feito, na desmobilização neurótica da alma aflita em mim, que recebe descanso e pacificação no que Jesus fez na cruz, nesse descanso surge o pendor para a vida, que vai crescendo, e o fruto do Espírito vai em mim se operando. Ora, como é que o fruto do Espírito se desenvolve em mim a partir da minha vontade de me inclinar nessa direção, que também é resultado do constrangimento do amor de Cristo em mim, julgando eu isto, um morreu por todos, logo também eu morri, para que agora eu não viva mais para mim mesmo, mas por aquele que por mim morreu e ressuscitou. Quando isso vai se inclinando nessa direção, como é que eu vou contribuindo com esse crescimento, com essa inclinação? Qual é a minha parte de adubagem no processo? Paulo diz em Efésios, no capítulo 5, quando ele diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Como? Falando entre vós com salmos,
Veja o seu modo de falar, as suas energias no falar, o que você guarda como sentimentos, como energias de comunicação. Se o seu coração guardar amarguras, você nunca vai ficar cheio do Espírito. O falar com salmos não brotará de você. Falar com salmos não é ficar citando salmos enquanto se fala. Falar com salmos é ter um falar que edifique, que salmodie o outro. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, não é fazer parte do coro, nem da banda, nem do grupo, é uma atitude existencial. Não é em cultos públicos, é no ser, é na canção do meu coração, é no sofejar do cântico novo na minha alma, que não cessa em gratidão jamais. Isso é que vai alimentando o meu ser. Falando com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, dando por tudo graças ao nosso Deus e Pai, mudando o paradigma da análise imediata, ao invés de ficar se enrolando em problemas, ou em amarguras, ou na deficiência humana, ou no fracasso do próximo, ou no meu mesmo. Eu me encho de gratidão, porque se eu fraquecei, para mim já há perdão. Se eu já fui perdoado, já assumi isso, mas grato ainda estou. Em relação ao meu próximo, eu sei que a mesma graça que me alcançou pode alcançá-lo. Por isso eu vivo esperançado sempre. E se porventura tem um próximo na minha vida que é muito importante para mim e só me traz angústia, eu não sou o Messias dele, não sou o Salvador dele, eu o amarei, orarei por ele, mas não empacarei a minha vida nele, não me sequestrarei pelo capricho dele, prosseguirei amando e servindo na vida conforme Deus me conceda. Aí ele diz: maridos, amem as mulheres de vocês. Isso é a maneira de ficar cheio do Espírito Santo. Não dá para andar cheio do Espírito Santo maltratando a mulher. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos, no sentido de que sejam idôneas, tenham caráter, sejam companheiras. Porque nenhuma mulher vai ser cheia do Espírito Santo sendo uma cachorra em casa, ainda que seja uma profetisa na igreja. Mas se viver de amargura em casa, jamais terá o Espírito Santo. A profecia dela é carnalidade, é jabá profético. Aí ele ensina a tratar os filhos, porque como é que eu vou ser cheio do Espírito Santo se eu não trato bem meus filhos? Se eu não me dedico a eles, se eu não os amo, se eu não cuido deles? Meus filhos fazem parte, no meu processo de amor, admoestação, carinho, disciplina, cuidado, entrega, fazem parte do meu engravidamento do Espírito Santo também. Minhas relações profissionais, com o meu empregador, com os que me servem, se eu sou patrão, se eu sou empregado, nas relações humanas é onde eu mantenho o fluxo do Espírito em mim. Porque como o Espírito Santo vai se manifestar em mim se nas minhas trocas humanas eu sou intolerável, eu sou implacável, eu sou amargo, eu sou tirano, eu sou perverso? Como? Como é que haverá poder do Espírito Santo e fruto do Espírito Santo em mim se eu não discerno o mundo com as suas diversas camadas e que me envolvem? Como Paulo diz: finalmente, irmãos, o que eu tenho a dizer a vocês é isso: revistam-se do Senhor e da força do seu poder. Estou citando Efésios 5, capítulo inteiro. Revistam-se do Senhor, da força do seu poder. Porque a nossa luta não é contra carne, nem sangue, nem hormônio, nem testosterona, nem oxitocina, nada disso. A nossa luta é contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, por causa disso, e para andar cheio do Espírito Santo, ele diz: vistam a cueca da verdade, a verdade no íntimo. Levem a verdade para o cerne de vocês. Vocês vão andar cheios do Espírito. Vistam a couraça da justiça de Cristo, a certeza de que está pago na cruz. Impunham o escudo da fé com o qual vocês apargam os dardos inflamados do diabo. Tenham na mão a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, não é a Bíblia, não. Tenham na mão a Bíblia.
Isso aí é idiotice de quem não sabe que isso aqui foi impresso com Gutenberg. Antes disso, a gente carregava no coração, não tinha Bíblia em lugar nenhum na gente. E quando Paulo falou em empunhar a espada do Espírito, ele não estava falando em andar com Gênesis, Levítico, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, nem com rolos de carta dele embaixo do braço. Ele estava falando, guardem o Evangelho. Tenham o Evangelho como mente em vocês, para que as volições e os atos de vocês de defesa e de ação na vida sejam Evangelho puro. Botem na cabeça o capacete da salvação, a certeza de que vocês são intocáveis, que o diabo não os toca. E calcem os pés com a preparação do Evangelho da paz. Andem, façam os caminhos de vocês, se transformem em pegadas do Evangelho. Aí vocês serão gente cheia do Espírito. Isso não tem nada a ver com religião. Nada. Nada vezes nada. Isso é o caminho existencial de todo homem que quer andar com Deus, que quer fazer a jornada que quer percorrer essa trilha menos percorrida. Vem e vê TV. O canal é você.